Gente, na aula de hoje nós vamos retomar esse estudo sobre ecologia, tá bom? Um assunto tranquilo, um assunto fácil, todo mundo vai aprender aqui, até porque ele não é novo. Vocês já estudaram isso em outros momentos, tá bom? Gente, para a gente entender ecologia, primeiro a gente precisa entender o que é ecologia e quais são os termos que a gente sempre vai usar em ecologia. Então, por exemplo, ecologia, gente, é uma parte da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente onde ele vive, tá certo? Esse ambiente que ele vive que a gente passou a chamar de habitat. E a relação entre eles, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a gente vai ver que tem animais que têm relações harmônicas. O que é isso? Um não prejudica o outro, mas tem outros que têm relações que são desarmônicas, onde para um sobreviver ele vai ter que prejudicar obrigatoriamente algum outro, tá certo? Então, ecologia é a parte da biologia que estuda essas relações entre os seres vivos e o ambiente onde eles moram, onde eles habitam, o habitat deles. Beleza, entendi, professor. E que termos são esses que a gente vai estudar em ecologia? Vamos lá. A gente vai aprender, gente, que existe um termo chamado de população. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. População. Que termo é esse? Gente, população é o conjunto de indivíduos que moram em determinado local. Sempre que em determinado local você tiver indivíduos morando, aquele conjunto de indivíduos, em conjunto de organismos, a gente vai chamar de população. Então, por exemplo, lá no seu dente, se você não ficar escovando os seus dentes de maneira regular e correta, lá vai formar placa bacteriana. Aquilo ali é uma população, gente. Uma população de micro-organismos, nesse caso são bactérias. Você mora em um bairro. No bairro tem pessoas que moram aí onde vocês, aqui a gente chama isso de população. A população da Lagoa Redonda, a população da Messejana. Porque existem organismos, existem indivíduos que moram naquele local. Só que esse conjunto de população a gente vai chamar de comunidade. Não tem só as pessoas que moram no Curió, não tem somente as pessoas que moram no Guajiru, tem as pessoas que moram em toda aquela região que a gente chama de Grande Lagoa Redonda. Portanto, ali formam uma comunidade, tá bom? Só que nesse local, gente, onde todos vivem, existe um negocinho chamado de fator biótico e existe um negocinho chamado de fator abiótico. O que é isso? Gente, fatores bióticos são seres vivos, fatores vivos, coisas vivas que existem no local. E abióticos são aqueles que não são vivos. Então, por exemplo, quando eu olho para essa imagem, nessa imagem eu tenho as árvores, são seres vivos. Beleza, fator biótico. Nós temos o verde da grama, é um ser vivo, fator biótico. Nós temos diversos animais aqui, fator biótico. Mas nós temos rocha. Rocha não é ser vivo, então é fator abiótico. Nós temos aqui areia, fator abiótico. Nós temos a água, que não é o ser vivo, fator abiótico. Portanto, aqui nós temos uma população, embora pequena, tem uma população de patos, população de peixes. Essas populações vão formar uma comunidade. A relação com outros seres vivos de outras espécies forma um ecossistema. E esse ecossistema tem fatores que são bióticos, vivos, e fatores que são abióticos, não vivos. Só entendi. Beleza. Agora eu já sei o que é população, sei o que é comunidade, sei o que é um ecossistema, sei o que é ecologia, sei o que são fatores bióticos e abióticos. O que mais eu preciso aprender daí? Gente, esses animais possuem relações de sobrevivência em relação em comparação com o outro, em relação ao outro. Por exemplo, alguns peixes aqui vão ter que se alimentar de algas, né? Alguns peixes aqui vão servir de alimento para outros animais. Então, essas relações de sobrevivência também é alvo do estudo da ecologia. Também é importante para a ecologia. Lá no livro, nós vemos como é esse ecossistema. Todos os ecossistemas juntos, a gente vai chamar isso de biosfera. Biosfera, todos os ecossistemas do planeta inteiro. Então, você tem um ecossistema aquático, você tem um ecossistema terrestre, e a união de todos esses ecossistemas nós vamos chamar de
biosfera. Lembrando que dentro do ecossistema temos fatores bióticos e fatores abióticos. Esse termo, gente, de biosfera é usado também como conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de modo permanente. Sempre que tem regiões do planeta onde a vida pode ser sustentada no frio, no calor, na alta temperatura, na região ácida, numa região que não é ácida, a gente vai usar esse termo de biosfera. Então, a biosfera, ela estende-se do topo das montanhas mais altas até o mar mais profundo de qualquer oceano desses aí. Então, lá em cima, no topo de uma montanha, bem frio, existem seres vivos. Lá no mais profundo mar, existem seres vivos. Se eu pegar 11 quilômetros de profundidade de mar, lá tem seres vivos que resistem a essa pressão. Portanto, fazem parte do ecossistema e esse ecossistema vai formar uma biosfera. Beleza. Entendi que quando se fala de ecossistema, se fala também de habitat e nicho ecológico. E aqui a gente precisa entender. Gente, habitat é o local onde o ser vivo mora. E nicho ecológico é o que esse ser vivo faz naquele lugar. Então, por exemplo, quando eu olho para essa representação aqui, eu sei que esse sapo se alimenta de insetos. Ele mora na lagoa, parece uma musiquinha, né? Ele mora na lagoa, mas beleza. Esse sapo, ó, ele mora na lagoa, se alimenta de insetos. É o que ele sabe fazer, gente, se alimentar de insetos. Então, qual é o habitat dele? A lagoa. E o que é que ele passa o tempo todo fazendo? Se alimentando de insetos. Então, a lagoa é o habitat e essa busca por insetos é o nicho ecológico dele, é a profissão, é o que ele sabe fazer. Esses patos, eles moram onde? Na lagoa, o habitat. Mas eles se alimentam de quê? Pequenos peixes, nicho ecológico. Essa ave aqui é uma ave de rapina, se alimenta de restos de animais. Qual é o habitat dela? Geralmente são campos abertos, onde tem o ar, mas campos abertos onde tem esses alimentos. Qual é o nicho ecológico dele? Se alimentar de restos de animais, né? De organismos que estão em decomposição. Então, cada ser vivo, ele possui um local e ele possui uma profissão. E tem relações de sobrevivência entre um e o outro. Então, por exemplo, um gafanhoto aqui, ó, um capim, ele é alimento para gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, serve de alimento para um sapo, mas esse sapo serve de alimento para uma cobra. Então, um vai servir de alimento para o outro, lembrando que em uma cadeia alimentar, aquele que é o vegetal, a gente vai chamar de quê? De produtor. Aquele que come o vegetal primeiro, eu chamo de consumidor primário. Quem come esse animal que se alimentou do vegetal, consumidor secundário. E aquele que vai se alimentar desse que se alimentou também do vegetal, consumidor terciário. E quando ele morrer, fungos e bactérias, que são os decompositores. Então vamos voltar para o desenho. Nessa cadeia aqui, preste atenção, vamos analisar só uma cadeia dessa. Eu tenho plantas aqui, ó, que vão servir de alimento, né? Tem vegetais aqui que vão servir de alimento para um gafanhoto. Esse gafanhoto vai servir de alimento para uma andorinha, que é um pássaro. Mas essa andorinha, quando morrer, vai vir um gavião e vai querer comê-la. Vai servir de alimento para um gavião. Eu estou analisando uma cadeia. Mas tem uma outra cadeia aqui, ó. Esses vegetais vão servir de alimento para um coelho. E esse coelho vai servir de alimento para uma onça. É outra cadeia alimentar. Só que preste bastante atenção. Todas essas cadeias alimentares estão interligadas. Se todas essas cadeias alimentares elas estão interligadas, isso significa dizer, gente, que isso é uma teia alimentar. Porque a teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares interligadas entre si. Você tem aqui, ó, vegetal é alimento para o gafanhoto para a andorinha para o gavião.
mas esses vegetais e essas sementes também são alimentos para ratos, ratos são alimentos para gavião. Por sua vez, essas sementes e frutos são alimentos para tartaruga, mas tartaruga pode ser alimento de uma onça. Então, essas relações elas estão interligadas um com o outro, não tem como isolar. Um animal só se alimenta daqui, não vai se alimentar de mais nada, não existe isso. Então, isso tudo a gente vai chamar de teia alimentar. E cada personagem, cada indivíduo que está ocupando um lugar na cadeia alimentar, eu vou chamar isso de nível trófico. Então, cada um que ocupa um nível na cadeia alimentar, como é que eu vou chamar? Nível trófico. Nível trófico. Então, se tem produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores, eu tenho 5 níveis tróficos. Se eu tenho só produtor, consumidor primário e decompositor, eu tenho 3 níveis tróficos. Cada componente da cadeia alimentar eu chamo de nível trófico, beleza? Lembrando que decompositores são aqueles animais, são aqueles seres vivos do grupo dos fungos e bactérias que vão decompor essa matéria orgânica. Fungos e bactérias se alimentam de matéria orgânica, por isso são chamados de decompositores. Para encerrar, é muito importante a gente dizer que o objetivo de uma cadeia alimentar é a transmissão de energia, matéria e energia sendo passada. E é também importante dizer que quanto mais distante um ser vivo está de um produtor, menor é a quantidade de energia absorvida por ele, tá bom? Por isso que a gente tem que se alimentar de vegetais para se colocar na cadeia alimentar como consumidor primário e absorver o máximo de energia possível. Tranquilo? Beleza? Depois vocês dão uma lida no capítulo, é bem interessante. E vocês também podem resolver os exercícios que tem no livro. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre esse fluxo de energia e as pirâmides de energia que existe na passagem do alimento de cada nível trófico. Ok? Um grande abraço. Qualquer dúvida, você pode postar lá no Google Class. Tchau, tchau.